Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, terça-feira, dia 17 de agosto, está em Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Meus irmãos, nós estamos diante de um trecho muito belo, muito profundo do Evangelho de São Mateus. Jesus diz algo que chama a atenção dos discípulos, que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não existe uma única interpretação possível para isso. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, pegaria muito tempo, esse não é o foco, mas fica claro para todo mundo que fazer um camelo entrar pelo buraco de uma agulha é algo muito difícil. E os discípulos ficam impressionados. Como é que então que alguém vai se salvar? E Jesus diz que para Deus nada é impossível. Jesus deixa claro, portanto, que para que nós abracemos a salvação, a felicidade, a bem-aventurança, a vida eterna que Ele tem para nós, é fundamental o despojamento, a virtude da pobreza. Não se pode chegar à salvação apegados aos bens passageiros, aos bens materiais. Por isso, vale muito a pena, nessa oração de hoje, cada um meditar quais são os seus apegos. A que bens terrenos, a que bens passageiros eu ainda sou muito apegado? Que tipo de apego eu tenho às coisas do mundo que muitas vezes me impede de priorizar aquilo que não passa, aqueles bens que são eternos, aqueles bens que são celestes, por assim dizer. Vamos fazer um exame de consciência na oração de hoje. Quantas vezes nós gastamos muito tempo, muita energia, nos preocupando com os bens passageiros, com aquilo que passa, por mais que seja importante, e passamos muito pouco tempo, temos muito pouca generosidade em relação aos bens que não passam, que realmente santificam. Por que nós não nos santificamos? Porque nós temos o costume de dar primazia aos bens passageiros. Nós somos apegados a eles. Nós
Gastamos muita energia com as preocupações do mundo. E somos muito relapsos. E somos muito preguiçosos com as coisas de Deus. Como isso acontece na minha vida, na minha realidade? Vamos pensar nisso. Eu lembro daquelas palavras famosas do Papa Bento XVI no encontro com os jovens, em que ele dizia: não tenhais medo, jovens, não tenhais medo. Cristo não vos tira nada, pelo contrário, Ele vos dá tudo. Olha o que Jesus diz no Evangelho de hoje. Aquele que deixar casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, 7, número de plenitude, mas não deixar por qualquer coisa, não deixar por fuga, não deixar por autossuficiência, por qualquer outra motivação desordenada. Mas quem deixar tudo isso por causa de Cristo, por Ele, olha a promessa que Ele faz, ganhará 100 vezes mais. Nos últimos tempos, na nossa comunidade, essa expressão tem sido muito utilizada. 100 vezes mais, virou até nome de retiro. 100 vezes mais. Para nos motivar a voltar o olhar para as coisas mais importantes e verdadeiramente abundantes. 100 vezes mais, aquilo que não passa. A gente fica apegado a essas coisas mais baixas, passageiras, gastando um tempão com elas. E que burrice, que falta de inteligência. Não gastarmos muito mais energia com aquilo que é muito mais importante, com aquilo que não passa. Ou talvez lidar com as coisas passageiras com uma sabedoria maior. Lidar com as coisas passageiras como quem tem o olhar sempre voltado para o paraíso. Lidar com os bens terrenos como quem tem os olhos voltados para o paraíso, como quem prefere sempre o paraíso, como dizia São Felipe Neri. Será que nós temos essa visão? Será que nós temos essa postura, esse olhar verdadeiramente voltado para o que não passa? E é interessante que Jesus fala isso aqui aos discípulos no momento do Evangelho em que ele já está preparando os seus discípulos para a sua paixão. Isso faz a gente lembrar o seguinte: como nós temos nos preparado para a nossa paixão, para a nossa cruz, para a nossa morte? Ali, no seu leito de morte, fazendo um exame da sua vida inteira, será que você buscou aquilo que no leito de morte realmente tem valor? Aquelas coisas que não passam? Será que você tem contado uma história de vida que prioriza aqueles elementos que realmente têm sabor e cheiro de eternidade? Ou será que no leito de morte você vai olhar para trás e, caramba, eu juntei muita coisa que no fim das contas não vale nada, que no fim das contas passa. Toda essa riqueza material que eu tenho, não vai adiantar nada eu me enterrar com tudo isso aqui embaixo da terra. Será que eu busquei o que realmente tem valor ao longo da vida? Ali, no leito de morte, a gente vai ter uma clareza se realmente a gente viveu uma vida que valeu a pena ou não. Jesus, ao nos convidar a esse ato, que muitas vezes é um sacrifício para nós, que é nos desapegar daquilo que passa, o que Ele está nos convidando é a viver uma vida com intensidade, uma vida que vale a pena, e não uma vida que se apega a coisas que, no fim das contas, não alimentam realmente a nossa alma. Rezemos hoje sobre isso. Ao longo do meu dia, para que
o meu olhar está voltado? Que tipo de bens eu tenho guardado junto de mim? Bens que passam ou bens que realmente levam para o paraíso e que apontam para o paraíso? Que a Virgem Maria nos ajude a rezar e a colocar tudo isso em prática. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.